meu povo, são 4 horas e 5 minutos. Estou de volta com o Brasil Gente, o DNA da notícia neste primeiro bloco. Antes de chamarmos a primeira reportagem, eu quero mandar um boa tarde especial para minha amiga Bonifácia. É isso mesmo, Bonifácia Betzel, aí no bairro do Livramento, está ligada na tela da Band. Minha amiga Zenilza Betzel, também assistente social, ligada na tela da Band. Alô, minha amiga Dinaíra Aquino, aí no bairro do Laguinho, também ligadinha na tela da Band. Quem mais? Olha aqui, minha amiga Célia Miranda, aí no bairro Vitória Régia, meu amigo Manuel Bernardo também, aí no bairro de Santana. Quem está ligado comigo é meu amigo Luiz Aguiar Lima e Alcina Lima. Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Benedito Aguiar também, aí na Fernando Guilhom, ligado na tela da Band. Muito obrigado pela companhia. Gente, como eu falei, hoje o Brasil Gente vai focar sobre a questão do naufrágio do navio motor Ana Caroline, que navegava de Macapá para Santarém, deixando mortos e desaparecidos. O naufrágio aconteceu no início da manhã de sábado, logo cedinho, por volta de 5 horas da manhã, quando a embarcação foi atingida por um forte temporal. Léo, coloca aí na tela. O navio Ana Caroline III saiu do Porto de Santana por volta das 18 horas de sexta-feira. Antes da saída, passageiros fizeram vídeos em celular mostrando a situação de muita carga e, o mais grave, a água estava invadindo a estiva do navio. Ainda vai colocar mais carga, vai, mano? Deus me livre. Botado, né? Olha mais 2 cargas aí. Lixei pra frente. Já tá entrando água aqui, imagina. O naufrágio aconteceu por volta das 5 horas da manhã do último sábado, quando o comandante da embarcação acionou o pedido de socorro numa região próxima à ilha de Aruãs e à reserva extrativista Rio Cajari, no sul do Amapá, fronteira com o Pará. Segundo o comandante, um forte temporal atingiu a embarcação, que virou no meio do rio. Este sobrevivente relatou o que aconteceu. O barco se deparou, o barco parou 4 horas para abastecer, num temporal e numa chuva, né? E a gente já deparou que o barco virou um pouco para um lado. Quando eu fui abrir a janela, o barco já estava metade no fundo, né? Então só deu tempo de a gente abrir a janela e gritar, dizendo que o barco estava afundando. Quando o barco afundou, o barco virou e muita gente não tinha para onde pular, né? O meu único filho que eu tinha, que Deus levou, que morreu numa praia. E fora as pessoas, mais de 70 pessoas desaparecidas, foi uma coisa muito... Eu não sabia dizer, porque uma coisa dessa que não espera acontecer com ninguém. Nesta segunda-feira, o governo do Amapá confirmou que subiu para 13 o número de pessoas que morreram no naufrágio. 2 das vítimas já foram identificadas. Outras cerca de 46 pessoas foram resgatadas com vida. Mas o governo amapaense ainda não confirma um número exato de desaparecidos. As buscas foram retomadas pela Capitania dos Portos e pelo Corpo de Bombeiros logo no início da manhã de hoje. De Santarém, o 4º Grupamento de Bombeiros Militar enviou 3 mergulhadores para ajudar nas buscas no local do naufrágio. Aqui em Santarém, apesar de ser jurisdição do Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá, mas pela grandeza do evento, o comando geral do Corpo de Bombeiros achou por bem mandar uma equipe daqui de Santarém e também já tinha sido enviada uma equipe lá de Belém. E está sendo dado todo o suporte pelo Estado através de helicóptero e outros instrumentos também que possam auxiliar as equipes que estão lá na busca. O navio Ana Caroline III pertence à empresa Erlonave e estava alugado para o empresário Paulo Márcio. A notícia pegou a cidade de surpresa. A gente, quanto cidadão santareno, a gente fica triste, né? Porque, afinal de contas, são vidas perdidas, assim, precocemente, de uma forma que é meio inexplicada até agora. Ninguém fala certo o que aconteceu, quantas pessoas estão desaparecidas ainda. E assim, a gente, como tem familiares também, a gente sente a dor dessas famílias, porque nós temos também entes queridos e a gente sabe como é perder pessoas assim que a gente ama, né? De uma forma tão brusca, como foi que aconteceu esse acidente, né?
E também, de certa forma, a gente se revolta assim, pela falta de responsabilidade, né? Porque as notícias são muito desencontradas. O que a gente sabe que não se sabe ao certo o número de vítimas, só se sabe quantas pessoas foram achadas, quantas estão perdidas, quantas não tem números exatos, né? E a gente, como população, a gente se indigna por essa parte, assim, e a gente sente muito, porque nós somos seres humanos e a gente sabe como é dolorido a dor de perder um ente querido. A suspeita do Corpo de Bombeiros é de que havia pelo menos 60 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros, mas a informação não foi confirmada pelo governo amapaense. E junto com o governo do Amapá, ficou definido que todos os corpos encontrados passarão pelo processo de identificação e necropsia em Macapá, por ter a estrutura mais próxima do local do naufrágio. Triste, gente. Que lamentável. Agora fica uma pergunta no ar. Será que a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos de Macapá, não fez a fiscalização? O que foi que aconteceu? Olha, essa palavra é muito forte. Essa palavra, pode colocar aqui, Léo. Pode colocar novamente, está aqui. Esta palavra aqui é muito forte, gente. Naufrágio. Você já prestou atenção que essa palavra aqui, ela tem marcado a vida de muita gente, principalmente de muitos santarenos? Pois é. Agora eu quero saber de quem vai ser a responsabilidade. Do Paulo Márcio, que era o empresário que alugou a embarcação da empresa Erlonave, ele era o responsável. Ou a Marinha, que não fez a fiscalização como devia ser feito? Por quê? Informações não oficiais chegam até a nossa redação que a Marinha chegou lá no Porto do Grego, né? Lá em Santana, para fazer a fiscalização. Entrou, os militares conversaram com o proprietário, ou melhor, com o empresário que arrendou a embarcação e depois foram embora. Inclusive, um passageiro ainda chegou a abordar o militar da Marinha e disse, olha, tem água ali, o barco está fazendo água. E ele disse, espera aí que eu vou já lá verificar. Aí, de repente, chegaram mais 2 ou 3 militares e esse militar disse, não, olha, nós já fizemos a fiscalização, está tudo ok, o barco está tudo ok para ir embora. Olha aí, gente, isso aí foi no Porto do Grego ainda, viu? Foi lá ainda, no Porto de Santana. O barco já estava fazendo água, gente. E esse vídeo aí? A moça ainda pergunta para esse rapaz aí, vocês vão colocar mais carga? Ele, sim, vamos. Gente, essa imagem é na hora do temporal. Preste bem atenção, as pessoas em pé, preocupadas. Olha só, gente, eu imagino como não ficou o coração dessas pessoas. No momento do temporal, essa aí é a nossa arte, olha só, o barco vai virar. Vento muito forte. Vento fortíssimo, que acabou tirando a vida de muita gente. Informações atualizadas chegam até a nossa redação de jornalismo que mais 13 corpos acabam de boiar. Isso mesmo. Se já tinham, então, 13, mais 13, 26, não é isso, Léo? Olha só. Informação que chegam agora para a gente aqui. Informações que chegam agora, nesse exato momento, dando conta de que os corpos começam a boiar. Olha só essa cena aí, gente. Essa cena aí, chegando também agora pra gente. Preste atenção que essa lancha aí vem conduzindo um corpo, gente. Olha os militares do Corpo de Bombeiro lá, olha, segurando um corpo, gente. Que cena triste. Que cena chocante. Pessoas que perderam a vida, pessoas que estavam indo de Macapá para Almeirim, famílias inteiras foram perdidas por irresponsabilidade, gente. De quem é a irresponsabilidade? Eu quero saber de quem é a irresponsabilidade. Quem fez isso? Quem deixou o Ana Caroline sair do porto daquele jeito? Carga ao máximo,
O porão, com certeza já tinha água. Se já tinha água ali no convés, meu amigo, imagine lá no porão, Léo. Eu quero aqui abraçar aos familiares das vítimas aqui de Santarém, que estão com certeza nos assistindo nesse momento. Um abraço, que Deus fortaleça vocês e console os vossos corações. E eu sei que tudo o que vocês querem é que não aconteça o que aconteceu. Olha aí, tá vendo aí? Aí, isso aí é lá, ó. É lá ainda antes de sair. É o Ana Caroline, olha. Ana Caroline. Para você ter uma noção aí, um barco de ferro, né? Mas por imprudência do camarada que era o responsável, com certeza, deixou superlotar, ou melhor, superlotar não, que passageiro eu acredito que tinha até bem menos da lotação. Mas excesso de carga, isso aí, ninguém vai negar. Porque as próprias pessoas filmaram, fizeram vídeos lá ainda no Porto de Santana, mostrando muito açúcar, Léo. Né? Fardos e fardos de açúcar. E o rapaz ainda disse, não, ainda vamos carregar mais. Colocando a vida dos passageiros em risco. E agora eu quero saber de quem é a responsabilidade. Quem vai se responsabilizar por mais essa tragédia? Quem vai? E olha, se tem algum parente que quiser me ligar, ligue para mim agora. 99146-4639. Ligue para mim, eu vou repetir aqui. 99146-4639. Você liga para mim que eu vou colocar você no ar, quero conversar com você, porque nesse momento nós temos que fazer valer a responsabilidade de quem fez isso aí, tá? Não sei se é a Marinha, tem muito fake news aí, gente falando eu não faço isso, gente falando que já houve suborno e tudo mais. Não, eu não faço isso, não vou falar isso, eu não sou louco. Mas, se os familiares quiserem me ligar para falar, aqui está, pode ligar que eu libero o canal de voz para você agora aqui ao vivo. 99146-4639. 99146-4639. Você pode me ligar. E eu sei que tem muita gente, inclusive aqui mesmo, dentro de Santarém, que tinha parentes que viriam nessa embarcação, mas desistiram em cima da hora e salvaram suas próprias vidas. Salvaram suas próprias vidas. Muito triste, lamentável. Eu, sinceramente, eu fico pasmo ao ver o que a ganância pelo dinheiro faz o ser humano simplesmente banalizar a vida. Não precisava tudo aquilo, sabe? Já tem gente me ligando. Já tem gente me ligando aqui e eu vou falar, vou colocar no ar. Boa tarde, eu falo com quem? Com o seu João Batista. João Batista, você está assistindo o Brasil Urgente, meu amigo João Batista, em que bairro? Eu moro no Aeroporto Velho. Eu queria denunciar para vocês que essa embarcação do Antônio Rocha, todas, o Amazônia está, todas estão sucateadas. Falta uma legalização, falta a Marinha, porque é falta da Marinha. É isso que eu estou falando, cidadão. Exatamente isso. Que as embarcações precisam ser fiscalizadas, né? Porque nós não sabemos realmente esse tempo útil de vida dessas embarcações, quanto tempo tem, são embarcações de ferro, né? Mas tem embarcações muito velhas navegando nos rios da Amazônia. Então essa é a sua opinião, que precisa fiscalização, João? Escuta, eu vim de Belém um dia desse, eu vim no Amazonas, vinha mais ou menos 1.200 pessoas, um barco, uma sujeira do diabo, deu uma epidemia de febre, de tosse, e não tem, você passa em todo o porto, não tem uma marinha para fiscalizar. Os barcos do Antônio Rocha estão acabados. Tá aí.
Quem está falando aqui é o telespectador, realmente indignado, está falando com o seu direito de cidadão, né, de exatamente falar o que lhe apraz. Segundo ele veio numa viagem que deu uma epidemia no povo aí e todo mundo adoeceu. Então eu quero liberar, estou liberando para mais uma ligação. Você, meu telespectador, você pode me ligar, tá? Você pode me ligar agora. Pode me ligar que eu coloco você no ar, porque eu já vou chamar a próxima matéria. E nós vamos relembrar aqui o caso do Sobral Santos. Vocês lembram? 39 anos se passaram e as coisas continuam do mesmo jeito. Eu vou para casa do telespectador, mais um telespectador na linha comigo. Boa tarde, eu falo com quem? Nilce Castro. Ilse, só dá uma baixadinha no volume da tua televisão. Só um pouquinho, por favor. Pede para alguém baixar, para a gente poder conversar. Tá bom? Baixou aí? Já baixei. Tá bom. Então me fala qual é teu bairro. Bairro do Carnaval. Você está assistindo o Brasil Gente com certeza, viu a reportagem, qual a tua opinião, o que você acha que está faltando e de quem é a responsabilidade? Com certeza da Marinha, né, Carlos? Com certeza da Marinha, porque já que a Marinha chegou lá para fiscalizar, fazer a fiscalização, ela tinha que ver que estava totalmente carregada aquela embarcação. Então, Verdade. não tinha como liberar aquela embarcação para sair. Eu sou mãe, meu coração está partido, porque eu sei que tinha muitas crianças dentro desse barco. Deus me livre, se isso acontecesse com um dos meus netos, eu acharia que também eu pedi a morte, porque não é fácil. Eu fico no lugar da mãe, eu fico no lugar do pai, eu fico revoltada com isso, entendeu? Carlos Silva, me desculpa, eu estou nervosa. Fique tranquila. Isso machuca o coração de Sim. qualquer um. Você é pai, você sabe, você fica no meu lugar e fica no lugar de outras pessoas que são pai e que são mãe. Entendeu? Então a gente fica indignada com tudo isso. Muito obrigado, amiga, pela tua opinião. Você é uma santarena. Aqui o Brasil Gente é aberto para ser a voz de vocês. Muito obrigado pela tua opinião. Tenha uma boa tarde. Só nos resta orar para que o Corpo de Bombeiros e a Marinha possam ter êxito e resgatar os corpos para que as famílias possam dar um enterro, um sepultamento digno a essas pessoas. Não é isso? Com certeza, porque eu estou sabendo que vizinhos meus tinham duas crianças que vinham de Macapá, parece, e até hoje ainda não foi encontrado os corpos das duas crianças, que era um menino e uma menina, né? Verdade. Então, poxa, isso machuca demais a gente. Muito olha. triste. Obrigado, amiga. Uma boa tarde para você. Continue ligada com a gente, ok? Ok, obrigada. Tá aí, é o povo falando, é o povo dando a sua opinião. Gente, há 39 anos, uma outra tragédia mudou a vida de muitos paraenses e amazonenses. Sabe por quê? Eu estou falando do maior naufrágio já registrado nos rios da Amazônia, que aconteceu em setembro de 1981. O navio motor Sobral Santos II naufragou no Porto de Óbidos. Mais de 300 pessoas morreram. Quando foi por volta de 2014, 2015, eu comecei a fazer pesquisas exatamente sobre essa tragédia, o naufrágio que tinha acontecido, e fui destacado para ir até Óbidos. Juntamente com o meu cinegrafista, nós estivemos em Óbidos e eu fiz uma reportagem especial sobre o naufrágio do Sobral Santos, intitulada Sobral Santos, a última viagem. Põe na tela. Vamos relembrar.
A viagem final do Sobral Santos II, um barco motor construído em 1957, começou no dia 18 de setembro de 1981, exatamente aqui neste local, o antigo Caizinho de Santarém, após ser liberado pela Capitania dos Portos. Durante o dia, Sobral Santos recebeu aproximadamente 300 toneladas de carga, quando a capacidade permitida era de 200 e mais 100 que estavam no barco motor Emerson. O excesso, contudo, não era suficiente e, ao chegar no Caizinho, o Sobral Santos embarcou mais 100 toneladas do barco Miranda Dias e outros 100 passageiros cujos nomes não constaram na relação dos 430 registrados inicialmente. O jornalista santareno Celivaldo Carneiro lembra que a partida do Sobral Santos era uma festa, porque levava para Manaus a riqueza da região e trazia o que os municípios precisavam. Toda a movimentação econômica da cidade que se dava, aliás, não só da cidade, mas de todas as regiões, de todas as cidades da região, era feita através de Santarém, porque não tínhamos ligação com Manaus direta como temos hoje. Então, a ligação direta de Manaus era feita através de Santarém. Então, todos os barcos vinham abastecer aqui, não só abastecer de levar farinha, normalmente as mercadorias que vão para Manaus, como também trazer as mercadorias e desembarcar aqui. Então era o Caizinho aqui, chamado Caizinho, conhecido como Caizinho aqui de Santarém, que eu morava aqui e que a gente estava. E logicamente que nessa época do Sobral Santos, várias vezes a gente teve oportunidade de ver. E historicamente eu posso te dizer que naquele dia foi um dia normal de saída dele, sem nenhum atropelo, absolutamente nada, nenhum tipo de atropelo. De Santarém, Sobral Santos, considerado na época o barco mais seguro da região por ser de ferro, confortável e veloz, pois tinha um motor de 600 cavalos, partiu com excesso de passageiros e de cargas, rumo a Manaus, capital do Amazonas. O que eles não sabiam é que estavam partindo para encontrar a morte na primeira escala. Sobral Santos deixou Santarém pontualmente às 19 horas para a nova escala no município de Óbidos, com o verdugo do casco embaixo d'água, no nível bem acima do padrão da navegação. Como foi que você recebeu a notícia que o Sobral Santos tinha ido a pique na frente do município de Óbidos? Olha, primeiramente, porque nessa época ainda muito novo, com o impacto de um jovem recebe uma informação, né? E a primeira preocupação, sempre a primeira notícia foi, como ele foi ao fundo de madrugada, a notícia chegou aqui já por volta de 8 da manhã, a rádio já estava dando a informação. Nesse tempo, que rádio tinha aqui? Aqui era Rádio Rural, né? A gente ouvia mais a Rádio Rural, não tinha televisão, né? A Rádio Rural, e provavelmente através da Rádio Sentinela, que é lá de Óbidos, que foi que deu a notícia em primeira mão e informou a Rádio Rural daqui de Santarém sobre o acontecimento, porque viajavam a bordo muitas pessoas de Santarém. E a aglomeração se deu maior aqui também em função de que aqui foram organizadas as primeiras equipes que foram para lá tentar ajudar a resgatar não só as pessoas, mas como a própria embarcação. Desde a partida de Santarém, depois de algumas horas navegando, de acordo com alguns depoimentos de sobreviventes, passageiros notaram que a água estava entrando nos banheiros do barco através dos vasos sanitários. O comandante do Sobral Santos foi procurado várias vezes pelos passageiros, que questionaram a água nos banheiros. Mas a resposta foi que o barco era seguro e tinha casco de ferro, que todos podiam ficar tranquilos. A noite chega e todos, já em suas redes, dormem tranquilos, sem imaginar que uma grande tragédia estava por vir. Madrugada do dia 19 de setembro de 1981, Sobral Santos corta o rio Amazonas, transportando 530 passageiros e 200 toneladas de cargas, com destino a Manaus. Sua primeira escala é a cidade de Óbidos. O barco estava com excesso de passageiros e de carga. A maioria dos passageiros dorme. No Sobral Santos, viajava Dona Maria Justa Corrêa, uma santarena que conseguiu sobreviver à tragédia. Quando nós saímos, nós estávamos a bordo, um rapaz por nome de Tássio,
Ele foi no banheiro, ele viu que a bacia que colocava no banheiro estava em cima d'água e o vaso estava cheio de água. Aí ele veio, chamou o dono do barco, o seu Tupi. Aí ele disse, olha, rapaz, cala a boca. Tu não sabe do barco, quem sabe sou eu e a tripulação. Mas se ele contasse, abrisse a boca para falar para a gente não teria ido ninguém. Porque o barco ia sentando para trás, né? Muita carga? Muita carga. O que acabou aquele barco foi excesso de carga. Desde carro ele levava fogão, mudas, né? Sobral Santos II viajou durante 9 horas pela rota muito bem conhecida. Às 3 horas e 30 minutos, Sobral Santos aproxima-se de Óbidos. O comandante Davi Ferreira e seus tripulantes se preparam para a atracação. Nessa hora, muitos passageiros acordam para ver a cidade e se acomodam na lateral do barco. Na hora do desembarque, uma das cordas que prendiam o barco ao dique se soltou, causando um movimento brusco sucedido de pânico. Eu me achei muito ruim, porque aí quando eu saí da minha rede, que vinha as coisas, caiu uma caixa de tomate em cima da minha costa. Aí como ele ia virando, ela saía, a caixa de tomate saiu da minha costa, aí eu quis de novo sair, a minha bolsa ficou embaixo de um banco. Eu quis tirar a bolsa, não consegui. Aí eu fui pro lado da polpa. Aí tinham dormindo. Disse, maninho, te acorda que o barco está afundando. Mas sabe, a tripulação é a coisa mais atenta que tem. Aí eu fui, olha, eu admiro eu. Naquela época, eu era Maria. Hoje estou a Justa já. Naquela época eu era enorme. Mas assim mesmo, eu trepei em cima daquela cerquinha, que tem aquela, onde tem aquela pia que a gente tira escova os dentes, né? Aí, olha, eu me joguei por cima. Eu me joguei por cima do leme pro rio. Eu mesmo admiro da minha resistência. Aí, olha, eu caí pro rio. Quando já estava, passei como daqui ali, eu acho que pedaço. Eu via grito para trás, Maria, maninha, Maria, maninha. Mas você sabe que Maria, João e Pedro é a coisa que tem demais no mundo, né? Aí era eu, que uma senhora minha daqui da vila, que mora para ali, ela me chamava. Centenas de pessoas alarmadas e temerosas correram em direção à saída, desestabilizando o peso do barco. A carga na extremidade oposta se desprendeu de seus compartimentos e rolou na direção da multidão. O barco virou, consumando a tragédia. De acordo com testemunhas, somente após uns 10 minutos que o Sobral Santos sumiu nas águas do Amazonas é que as vítimas começaram a emergir no meio do rio, gritando por socorro. Muitas delas sobreviveram ao naufrágio, mas foram arrastadas pela correnteza, morrendo da mesma forma. As pessoas desesperadas gritavam muito no meio do rio? Deus o livre, era uma gritaria danada. Desespero. Aí, olha, nessa ocasião veio uma criancinha desse tamanho. Eu salvei a criança. Eu era tão grande, eu puxei ele, botei na minha costa e disse para ele, meu filho, segura aqui na minha cabeça. Não abra a boca para não pegar água. Segura aí. Aí foi. Nessa ocasião, ela tinha dado a bolsa para ela, eu peguei uma grade de refrigerante, uma de coca. Nela eu fui, não sei o que eu fazia, mas eu sei que eu fui nela. Com um pedaço assim, veio um negócio no meu rumo. Tchá, era um rapaz por nome Tássio. Eu não sei de onde ele era. Eu fui lá. Dona, me dê essa criança e salve. Levou a criança e eu lutei para chegar no barco, né? E quando eu cheguei no barco, eu peguei a beira do barco e eu puxei. Aí eu fui para a corda, onde estava um rapaz puxando as pessoas, né, para salvar. Aí eu fui a última da corda. Meu irmão, quando eu fui a última, ele puxou, me botou lá em cima da balsa, que não tinha coisa em cima da balsa que ele botava, né? É verdade que o porto estava escuro, não tinha iluminação? Não. Aí, olha, o que tava lá, mesmo na corda, já ia morrendo porque não aguentou, né? Bem, aí eu fiquei, quando eu estava assim em pé, com um pedaço, veio um senhor. Disse, ai, meu Deus, acorde essa senhora. Eu disse, meu senhor, você está falando comigo? É com a senhora mesmo.
A senhora está num poço de sangue. Ele disse, então me tire daqui. Vi um olho que eu não estava mais enxergando, já estava fechado o meu olho, estava inchado já o rosto. Aí ele me botou assim para o outro lado, aí ele pediu ajuda para o pessoal me acudir, né? E o sangue descendo, era um pedaço de garrafa desse tamanho que saía daqui, olha, que entrou aqui. A senhora foi atingida por um caco de garrafa. Garrafa. E tudo muito, esse meu calcanhar eu fui tirada, olha. Fui tirada, que eu pisava, então eu já estava pisando naquelas garrafas quebradas para poder eu me salvar para ir para frente, né? Aí cortou esses 2 calcanhar, eles são ponteados. Eu quase não posso nem calçar, porque dói. Eu tenho que andar mais assim, descalça. Manuel Nascimento foi testemunha ocular do naufrágio. À época, ele era o diretor da Companhia Docas do Pará, em Óbidos. Embora passados tantos anos, eu lembro disso e me emociono. Emociono porque houve perdas, né? Vidas que se foram e muitos que não foram nem encontrados, que os próprios parentes não tiveram notícias de ter a dignidade de enterrar, pelo menos, os corpos. Eu me fazia presente, estava acordado, eu era solteiro e morava no porto. E tinha uma demanda de serviço para me tratar com o proprietário da embarcação na época, o senhor Tufi. Eles tinham 2 proprietários, eram sócios, que era o Tufi e o Calil Mourão. E tinha conhecimento com todos os 2. Quem fazia a viagem no dia do naufrágio era o Tufi. E eu estava acordado, me encontrava na minha sala, no escritório, quando o navio chegou, atracou no porto, e depois de atracado, os cabos rebentaram, ele afastou um pouco e adernou no sentido para cima do flutuante. Nessa altura que eu vi o barulho, porque ele tinha muita grade de refrigerantes na parte de lazer e fez um barulho ensurdecedor das garrafas caindo, quebrando, e eu me dirigi à ponta do cais e assisti, né, infelizmente, aquelas cenas, né, lamentáveis, vendo as pessoas se debatendo na água, gritando. A embarcação de Óbidos, que na época era o Vitória Régia, tinha chegado e ia atracar a contrabordo do navio e desistiram para atracar na parte mais acima do porto, que nós chamamos de litoral, e graças a Deus que eles tiveram, né, essa ideia de não atracar, que quando eles afastaram mais ou menos a 50, 80 metros, o navio afundou e eles começaram a jogar boia, ajudaram, inclusive, a salvar muitos passageiros com esse ato deles. Jorge Basílio era cinegrafista da Sentinela TV, afiliada à Band, o único canal de televisão de Óbidos à época. Até hoje se emociona ao relembrar das imagens que foram registradas por ele. Foi muito triste na época, né? Porque se falar do acidente, do naufrágio, que foi um dos maiores naufrágios da Amazônia, foi muito triste, porque morreu muita gente. Você chegar, quando nós chegamos lá de manhã, tinha pessoas, senhoras, só de peças, maridos, pessoas só de cueca, e tinha pessoas que levavam para suas casas, né, porque não tinha para onde ir. O hospital de Óbidos ficou pequeno, porque era muitas pessoas feridas, né, crianças que ficavam por lá, que perderam pai, perderam mãe, né. Aí de lá, teve colegas nossos que trabalhávamos com nós, colega de trabalho, que ficou com uma criança que perdeu o pai e perdeu a mãe, né? E várias pessoas ficaram com crianças, né? Porque naquele momento não tinha para onde ir, não dava para correr para juizado, para aquela coisa toda, porque as crianças estavam desesperadas, querendo o pai, querendo a mãe, né? E teve pessoas que adotaram, né? O colega nosso, o Marinho, né, que trabalhou com a gente, ele adotou uma criança, pegou a criança lá no hospital, né, e levou para a casa dele. E o aeroporto aqui ficou pequeno, porque era muita gente de fora querendo saber de notícias, informações, né? Aí eles vinham de avião, quando chegava lá nas docas, aquele monte de corpo, de caixas, né? Enfileiradas, né? Um atrás da outra. E eles iam lá e reconheciam, eles que reconheciam os corpos, né? Que tragédia, que triste.
2015 eu fiz essa reportagem